Bom, pessoal, nesse vídeo aqui agora, nós vamos fazer o processo de criar uma máquina virtual dentro dos domínios de gerenciamento do Overt. Então, recapitulando o que nós já temos. Nós já temos um Overt Engine instalado, configurado em execução. Nós temos uma outra máquina virtual que no nosso cenário está servindo como um Overt Node, que ela vai ser responsável por carregar as máquinas virtuais, executá-las, as máquinas virtuais, né? Vai ser responsável também por, futuramente, anexar as nossas pastas compartilhadas via rede ao domínio do Virtual. Por terceiro, nós temos um outro servidor, que vai ser o servidor de arquivos, que vai ser responsável por armazenar os nossos arquivos de imagem, que são os arquivos ISOs, responsáveis pela instalação dos sistemas de sistemas operacionais dentro das máquinas virtuais, e um outro arquivo que é o arquivo onde vai uma outra pasta, que vai ser a pasta responsável por guardar, alocar os arquivos de discos virtuais, que seriam os HDs virtuais das nossas máquinas virtuais, né? Então, nesse passo, até que nesse primeiro momento já está todos os programas, os módulos necessários já estão instalados, configurados e interligados, inseridos dentro do Virtual. Nesse processo, agora, nós vamos fazer o processo de criar uma máquina virtual dentro do Overt. Para isso, nós abriremos o nosso dashboard de gerenciamento do Overt. Vamos em máquinas virtuais. Note que está vazio. Nós vamos criar a nossa primeira máquina virtual. Nova. Dentro dessa janela aqui, nós vamos selecionar o sistema operacional que você deseja instalar, né? Linux, por exemplo. O tipo de instância, pode deixar como pequeno. Para que você está otimizando, para que vai ser utilizada essa máquina virtual? Se ela vai ser utilizada como um servidor de alguma coisa, como um desktop, como alto desempenho. Nesse caso, vamos deixar a opção servidor mesmo. O nome da nossa VM, deixa como sempre. JOS. Uma descrição. Essas demais opções você não precisa mexer, pode deixar em branco. Aqui, imagens da instância seria o HD virtual dessa máquina virtual. Então, nós vamos, caso você já tenha algum HD virtual de um outro domínio, você pode anexar. Supondo que você tem um domínio, por exemplo, em iSCSI e você quer adicionar nessa máquina virtual, você pode. No nosso caso aqui, nós vamos criar um novo HD virtual. Vamos colocar aqui um tamanho. Como eu estou instalando o CentOS, eu vou colocar no mínimo 60 GB, porque com menos de 60 GB o CentOS lá na frente não deixa prosseguir para iniciar o processo de instalação. Então, se você tem mais espaço, deseja criar mais espaço, fique à vontade. Mas aqui no caso do CentOS, o mínimo que ele te permite é 60 GB para poder instalar o sistema. A interface, você pode deixar com Virtual SCSI mesmo. O domínio de armazenamento é aonde vai ficar armazenado esse arquivo de disco rígido virtual, né, da VM. Eu vou deixar aqui em VMs para ficar organizadinho. Então, no ISO, aqui na pasta ISOs, vai ficar o arquivo contendo as ISOs de instalação, e na pasta VMs vai ficar as imagens de instalação do sistema. A política de locação, nós temos pré-alocado e provisionamento fim. No provisionamento fim, vai funcionar o seguinte: você vai criar um disco de 60 GB, porém, ele não vai criar 60 GB de uma vez só. Ele vai crescendo conforme você vai inserindo novas coisas. É semelhante ao processo, por exemplo, do VirtualBox, como você criar um VirtualBox com a imagem de um disco virtual de 120 GB, por exemplo. Só quando você instala o sistema vai consumir lá entre 2 a 30 GB, dependendo do sistema que você cria. Então, à medida que você vai inserindo novas coisas dentro dele, ele vai aumentando de tamanho. Vamos deixar essa opção provisionamento fim. O perfil do disco pode ser VMs. A opção que ele te dá aqui. Dá um OK. Logo mais abaixo, para nós criarmos uma interface, uma placa gráfica, placa de rede, desculpa. Então, nós vamos aqui nessa opção. O próprio Virtual ele já cria uma placa de rede para cada máquina virtual, né? Uma estrutura para isso.
cria aqui. Caso você queira criar um servidor com várias placas de rede, você pode também. E sistemas. Aqui na MetaRAM de memória máxima. Se você tem, por exemplo, um node, uma quantidade, um único node, ele tem, por exemplo, só 2 GB de RAM, como é o nosso caso aqui. Então, se você colocar toda essa quantidade de memória ali, nessa VM, ele vai dar uma mensagem de erro. Então, o ideal é você colocar sempre um pouco menos, que vai ser a sua máquina virtual, certo? Então, aquela máquina virtual, ela não pode utilizar a mesma quantidade de memória que a sua máquina real. Então, nós vamos colocar aqui no processo uns 512 MB. Aqui ele já corrige para você. Deixa eu ver. Essas são as configurações que você precisa no momento. CPUs virtuais, eu vou colocar aqui como um dual core. Vamos dar um OK. Você permite criar a máquina virtual. OK. Nós temos a primeira máquina virtual criada. Deixa eu só confirmar se ele tem a questão do boot. Execução inicial, console, opções de boot. Aqui. Primeiro dispositivo, vou anexar um CD, vai ser o CentOS, e vou marcar essa caixinha para mim habilitar o menu de boot, né, inicialização. Vamos mudar aqui também para inicializar a ordem de boot. OK. Vamos tentar executar a nossa máquina virtual. Agora a inicialização, ativação. Ó, a nossa máquina virtual já deu boot, porém deu uma mensagem de erro. Como nós temos um HD mantenado instalado nele, ele já deu essa mensagem de erro. Vou apertar ESC e vou selecionar a primeira opção para inicializar pelo CD. E aqui nós vamos dar início ao processo de instalação do CentOS numa máquina virtual que está sendo executada agora dentro dos domínios do Overture. A máquina virtual CentOS, o host, que é o computador que está executando essa máquina virtual nesse momento, é o Node 1. E note que eu já estou instalando e ele já deu uma mensagem de erro aqui. Kernel Panic. Deu um erro com a nossa instalação do sistema. Vamos sair. Encerrar. No Overture, todo e qualquer tipo de instância de execução que você pode tiver que fazer numa máquina virtual ou no Node, ou seja, preciso desligar uma máquina virtual, preciso desligar um Node, preciso remover um domínio de armazenamento, ou seja, um compartilhamento de alguma pasta. A primeira coisa que você vai precisar fazer é colocar um Node em modo de manutenção, e para isso você precisa ter pelo menos um Node ativo, certo? Então você tem que colocar ele em modo de manutenção para só então poder executar alguma tarefa. No caso que eu estou falando aqui agora, é se você quiser remover algum domínio de armazenamento, você precisa pôr um Node em modo de manutenção, ir lá na opção dos domínios de armazenamento e remover aquele domínio que você deseja. Quando você está trabalhando com uma máquina virtual, se você quiser desligar ela, você precisa informar o motivo pelo qual você está informando essa máquina virtual, que é o caso que nós estamos falando aqui. Aqui você pode colocar qualquer coisa e dar um OK. Vou desligar minha máquina virtual. Deu um kernel panic aqui para mim. Deixa eu ver se é por conta da memória. Vamos ver só. TPUs virtuais. OK. Host.
Eu tenho pouca memória virtual para executar a minha VM. Por isso que talvez ele não esteja deixando eu carregar o meu sistema. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu host. Memória. Note que ele está me mostrando quanto de recurso. Está me mostrando aqui. Estou consumindo 62% da minha memória do meu Node. 49% da CPU. Eu acredito que aquele erro que ele me mostrou ou é devido à quantidade de memória que eu aloquei, que não foi o suficiente, ou é devido por ter dedicado dois núcleos, como se fossem dois sockets no meu computador, que não tem suporte a isso. Daqui, de agora em diante, o processo é o mesmo que você faria para instalar um sistema operacional em qualquer outro ambiente. A diferença é que nesse exato momento essa máquina virtual está sendo executada por um outro computador na rede, não mais no computador local. Nesse meu exemplo aqui que eu estou mostrando, é uma máquina virtual que está executando outra. O consumo de memória está bem alto, está em 82%. A CPU está alta também. A rede está consumindo 5% da minha rede. E seria isso. De agora em diante, como eu falei, o processo segue normalmente, certo? Nós temos uma plataforma de gerenciamento já instalada, rodando, tranquilo. Algumas outras funcionalidades vai depender mais de cada cenário, né? Mas o Virt ele permite, por exemplo, se você tem um ambiente de Active Directory, por exemplo, você pode integrá-lo também, ou algum outro ambiente LDAP que tem usuários já pré-configurados, você pode inserir dentro do Virt. Mas nesse ponto, nós já temos uma estrutura básica do Virt rodando e funcionando.